Hoje é dia 14 de janeiro de 2026. Tarcísio de Freitas está no jogo. São Paulo amanheceu com muitos lugares sem luz. Choveu forte na madrugada de hoje. E nós temos a informação, eu estava vendo na Folha de São Paulo, está tendo uma nova operação agora contra Vorcaro em investigação da fraude do Master. Tem muita coisa acontecendo aqui para vocês acompanharem. Deixa eu ver aqui a notícia da Luz, só para a turma acompanhar. 14 mil imóveis na Grande São Paulo estão sem luz, tá, gente? Depois do temporal de ontem, a chuva parece que foi muito forte e é importante para vocês acompanharem. Daqui a pouco a gente vai trazer a questão do Flávio Bolsonaro, mas é interessante isso, né? São Paulo está ficando com todos os seus serviços privatizados e a gente está vendo, mesmo assim, mesmo com uma gestão desgraçadamente ruim, uma gestão que entrega tudo que a gente faz para o capital privado, Tarcísio de Freitas continua candidato. Candidatíssimo. Porque Flávio Bolsonaro, e isso é uma coisa que o Reinaldo Azevedo fala muito bem na coluna dele, daqui a pouco a gente vai ler para vocês acompanharem, mas ele chama o Flávio Bolsonaro de suplicante. Eu chamo de frouxo mesmo. Os filhos do Bolsonaro são todos frouxos de diferentes formas. Frouxos. Fracos. O Flávio é frouxo de um jeito perigoso. Ele é ardiloso politicamente. Mas ele é um merda. O Eduardo é um gritalhão. Mas é outro merda. O Carlos Bolsonaro é surtado com o pai, que o fez mastigar sabonete quando ele era criança. O Jair Renan é um idiota. O Bolsonaro tá cercado, e eu acho que é uma coisa que ele deve falar em voz alta. Obrigado, Lainara, querida. Já começamos bem aqui, já com 10 de Pix. Faltam 2 membros, gente. Vamos fechar os membrezinhos rapidinho. Ele deve pensar em voz alta. Os meus filhos são todos uns merdas. Os meus filhos são todos uns frouxos. Os meus filhos são todos uns desgraçados. Ele deve pensar isso em voz alta, porque de acordo com o livro sobre o clã o clã Bolsonaro, que, aliás, gente, uma coisa para dizer para vocês, tá? A galera que colabora e que participa do nossos grupos secretos ganham livros, tá? Mas o livro da Juliana Dalpiva, ele explica muito bem. O Bolsonaro canalizou parte dos seus negócios políticos nos esquemas com os filhos. E aí ele está se vendo numa situação em que ele está preso, o capital político dele está em derrocada e ele está cercado de burros. Ele está cercado de asnos. Ele está cercado de idiotas. Ele está cercado de imbecis. E aí ele não sabe bem o que fazer. E aí, gente, o Tarcísio vai acabar sendo candidato presidencial. Muita gente duvida ainda. Mas ele vai acabar sendo o candidato presidencial, queridos, por WO. Ele não vai ter para onde fugir. Ele não vai ter o que fazer. Por WO, o Tarcísio vai ter que aderir. Por WO, o Tarcísio tá na merda. Por WO é o que sobrou para ele. Vocês entenderam? Vocês compreenderam? É disso que a gente está falando. Tarcísio, Flávio, o Bolsonaro, eles vão ser... A eleição desse ano vai ser tumultuada por uma questão geopolítica. Mas eles são os coadjuvantes dessa eleição. A grande estrela é o Lula. O grande favorito é o Lula. O defensor da soberania é o Lula. O defensor do Brasil é o Lula. O Lula é isso, gente.
O Lula é o protagonista. Eu lembro muito bem de um texto do Fernando Haddad há um tempo atrás, que é isso, o Lula é o principal protagonista da política brasileira nas últimas décadas. É impossível falar de Brasil sem falar de Luiz Inácio Lula da Silva. Porque os adversários são suplicantes, os adversários são fracos. Os adversários são ignorantes. É essa turma que a gente está tendo que encarar. Desculpa um copão, tá, gente? Mas tem que tomar bastante água aqui. Até para eu ficar bem disposto aqui nas nossas lives. Então é sobre isso, gente. É isso que nós vamos encarar nos próximos momentos. Nas próximas páginas. Nos próximos capítulos. Uma extrema-direita suplicante, uma extrema-direita sabuja. E o Chocobar falou, o Tarcísio assusta, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com todos eles. Eu não estou dizendo por chamar o Flávio de suplicante ou de lambe-esporas, eu não estou dizendo que eles são menos perigosos. Não é pela bajulação que o perigo deles se reduz. E o Juvens falou aqui, Pedro, Tarcísio pode ser o que quiser, só não pode ganhar, porque se isso acontecer, será o caos. Então, mas eles não deveriam ser o que são. Na verdade, gente, a gente criou na política, e o Bolsonaro criou isso, um idealismo oco. O idealismo do covarde. E não, ele não pode ser assim. Ninguém pode ser desse jeito. Na verdade, a gente deveria ter, e eu não estou torcendo, eu acho que o Tarcísio tem que ser derrotado independente de quem ele for. Ele pode ser o que ele quiser, não. Eu acho que a questão toda é o seguinte, a gente está criando uma classe política pedestre. O Bolsonaro destruiu a política, gente. A nossa sorte é que a gente tem o Lula. E eu não falo a gente da esquerda, o Brasil tem o Lula. O Brasil tem Lula, o Brasil tem Wagner Moura, o Brasil tem o agente secreto, o Brasil tem o Ainda Estou Aqui, o Brasil tem Central do Brasil, o Brasil tem Cidade de Deus, apesar do fascismo, o Brasil tem até o Tropa de Elite. O Brasil tem muita coisa boa, mas, no entanto, tem um político subterrâneo que corrói as nossas instituições. O 8 de janeiro não é fruto só da vontade do Bolsonaro. Ele é fruto de instituições carcomidas. A gente tem que ter, gente, dentro da política, respeitabilidade. Respeitabilidade. Não pode ser uma coisa do tipo pra gente ficar rastejando. Não pode, gente. Não pode ser assim. Nós temos que lutar, nós temos que brigar, nós temos que trazer alto nível para a nossa política. Discussões que, de fato, façam a diferença para a população. E não o que está acontecendo. E não privatizar tudo. Porque aí vocês estão certos, o Tarcísio é mais eficiente nisso. Claro. Claro, ele sabe privatizar. Ele sabe privatizar. A Dedicação falou, bom dia, Tarcísio vai ser candidato e rodar o país em campanha para se eleger em 2030. Sem Lula, esse verme é um perigo. Gente, não caiam nessa. Ele vai tentar se candidatar agora. Ele vai ser levado para isso. Porque o Bolsonaro prefere proteger os filhos a proteger um forasteiro como o Tarcísio. Ele vai se candidatar agora. Ele vai ser coagido pela família a se candidatar. Não acho que ele vai ficar para 2030. Tarcísio é o candidato agora. E não é só a família Bolsonaro que eventualmente vai querer ele. A mídia quer. É isso que vocês não estão colocando em consideração. Vocês acham que é o Bolsonaro que vai controlar a sucessão. Não é. Vocês precisam entender melhor os movimentos. Quando o Reinaldo diz que o Tarcísio vai ser candidato, ele fala isso com conhecimento de causa. Ele trabalha no UOL. O UOL quer o Tarcísio como candidato. A Folha quer o Tarcísio como candidato. A Globo quer o Tarcísio como candidato. Eu vou me surpreender se ele não for o candidato. Espero que vocês estejam certos. E que ele não seja. Mas aí a gente tem que se preparar para 30. Aí a gente tem que se preparar para 30. Porque eu acho que ele vai sair agora.
Isso é importante. Chocobar, abração, querido. Seja muito bem-vindo aqui. Folha TV é outro canal. A gente passa alguns materiais aqui do ICL, mas a gente interage sobretudo com o chat. E nós dependemos dos superchats e dos membros novos do canal. Chocobar, se você virar membro do canal, você ganha um curso de jornalismo para você entender um pouco mais de comunicação. Vira membro por R$5 mensais. É muito necessário para a gente fazer bem esse trabalho. Mas eu não acho que Tarcísio vai ser preservado para 2030. Não acho mesmo. Não acho mesmo. Acho que está tudo se encaminhando para que ele seja o candidato. E a Lainara completou aqui, ó. Concordo com você, Pedro. O Flávio não pode ficar sem mandato. É isso. O Bolsonaro vai proteger o filho, gente. É um cavalo de Troia. Ele está tentando controlar a sucessão. E digo mais, o vice será alguém do Centrão ou a Michele, se o lobby das igrejas for forte. É isso. É isso. A Michele vice é bem provável também. Até para estancar a crise que está tendo dentro da família. É isso que vocês precisam entender, gente. Eu falei muito isso lá no Meteoro ontem, porque eu estava falando de um jornalista chamado José Fux, que era da revista Exame, que era um cara liberal e virou bolsonarista. O que está em jogo em 26 agora não é os doidinhos de bairro, gente. Não é os doidinhos de bairro. A gente tá disputando com o mercado financeiro. A gente está disputando com gente da bufunfa, com gente da grana. A gente não está disputando contra qualquer um. Tarcísio não é qualquer um no rolê. É isso que eu estou colocando para vocês. Eu acho muito difícil ele não ser o candidato. Eu acho muito pouco provável que isso não ocorra. A gente vai ver as coisas se desenvolvendo nesse aspecto. Eles vão esconder o jogo, eles vão nos confundir. Eles não vão confundir. Ó, a Xanda. Veja, acabou de lançar uma matéria dizendo que a candidatura de Flávio é irreversível e que Tarcísio perdeu o time. Veja igual Oeste. Deixa eu ver a matéria, vai. Eu vou dar a segunda chance aqui, ó. Flávio... Eu não vou mostrar na tela, tá, gente? É irreversível. Vamos lá. E vocês têm que tomar cuidado com o que vocês leem, viu, gente? Tem que tomar muito cuidado com o que vocês leem. Não é porque a notícia está dizendo isso que é isso mesmo. Ó, ao visitar Bolsonaro na prisão, Flávio disse que sua candidatura à presidência é irreversível. Essa notícia é nova? Deixa eu ver aqui. Primeiro que essa matéria da Oeste está em todos os lugares. Começa por aí. Já ficou fraca. E a Oeste e a Veja mesmo fez. E aí o mercado está em agonia. Tá. Irreversível segundo eles próprios, né? Em política não tem nada irreversível, gente. Não tem nada irreversível. Do mesmo jeito que, veja bem, é o que a Deise está falando, justamente, Pedro. É o candidato para rodar o país, seu nome está sendo preparado para 2030. Vocês têm razão no que vocês colocam. Eu acho que o Tarcísio quer o que vocês estão falando. Ele não quer sair candidato agora. A questão é a Faria Lima. É a Faria Lima. Entendeu? E não interessa o que saia nas notícias. O que interessa é o que a Faria Lima quer. O grande investidor, ele tá falando no Tarcísio, ele não tá falando no Flávio, gente. Ele não fala no Flávio. A única chance de eu estar errado, gente, é começar a sair as pesquisas e o Flávio pontuar bem. Aí eu vou dizer para vocês estão certos. Enquanto isso não acontecer, esqueçam. O candidato é o Tarcísio. O candidato é o Tarcísio. E é bom que a gente se prepare para isso. E é bom que haja essa discussão no nosso campo. A gente precisa estar pronto para as duas opções. Mas não caiam nessa. Não é que a candidatura do Flávio é irreversível. Eles estão jogando. Eles estão jogando e fazendo muita gente de otário. Tá? O Bolsonaro está tentando organizar o tabuleiro. Mas é isso. Porque é isso, gente. A direita, hoje em dia, a direita não é só o Bolsonaro. A direita é o Bolsonaro, é o Centrão. São todas essas faixas. E uma coisa importante para ser dita. Até pela baixa crise ministerial que o Lula teve, que o Lula estava para perder muito mais ministro com os movimentos do Centrão.
O Lula é o favorito para ganhar as eleições porque o Centrão tá rachado. Os caras que são ministros do Lula querem continuar ministros. A Tebet, que é um nome forte do MDB e que pode ser que ela cabe no PSB, está sendo cogitada até para o governo de São Paulo. Então, o grande favorito é Luiz Inácio Lula da Silva. Com todos os perigos, com os perigos internacionais, a grande probabilidade é que ele ganhe a eleição. Sobretudo se o Trump for enfraquecido agora nas eleições de midterm. E isso é importante. É importante vocês entenderem também isso. Eu gostei muito do exemplo que a Xanda trouxe, né? Ela falou aqui, ó. A Veja acabou de lançar uma matéria dizendo que a candidatura de Flávio é irreversível e Tarcísio perdeu time. Cuidado com o que vocês leem. Cuidado com o que vocês leem no Metrópolis. O Metrópolis é um veículo bolsonarista. É um ótimo veículo. É um veículo com muito jornalista. É um veículo com grana. Sabe os superchats que eu peço aqui? Aliás, nós geralmente ficamos na frente deles aqui nas nossas lives de manhã. Mas o Metrópolis é da turma da bufunfa. E o Metrópolis é cheio de querer que as pessoas acreditem em pista falsa. Tem muita nota plantada lá, gente. A gente tem que parar de ler as notícias literalmente, tem que tentar entender o que elas querem dizer. E eu falo isso não de achismo, eu tô falando isso sendo um repórter que cobre notícia. Eu dei furos aqui, inclusive. A gente botou uma investigação contra o Gustavo Gaia, matéria minha e do Carlito. A gente fez matérias, inclusive, a respeito da Heloísa de Carvalho, infelizmente falecida no começo deste ano. Nossa amiga e fonte preciosa na questão do processo do Olavo. Então, eu falo isso de cátedra, eu escrevo notícias, eu sei o quanto as notícias mentem. A Lainara falou aqui, isso aí tudo é blindagem do Tarcísio, ele tem teto de vidro, exato. Porque o timing do lançamento dele, eu discordo que perdeu o timing. Não, eles estão protegendo ele. É um jogo de cartas, gente. Eles vão escondendo o jogo. E aí, solta o Flávio. Daqui a pouco vocês podem ver. Sabe o que eu acho que vai acontecer? É um chute, tá? É um palpite. Eles vão falar de uma outra candidatura. E vai ter gente acreditando. Para nos 45 do segundo tempo, eles soltam o Tarcísio. E aí vai estar definido. Inclusive, uma outra candidatura, além da do Flávio, vai mostrar o quanto eles estão brigando entre eles. E isso é uma tática típica da extrema-direita. O gabinete do ódio do Bolsonaro usava isso direto. Tem verdade no que eles falam? Seu Mita, não é questão de não ver, tá? O Metrópole. Vocês podem ver o que vocês quiserem, gente. Eu não mostro Revista Oeste aqui porque é revista de negacionista. Vocês podem ler o que vocês quiserem. A questão é vocês não serem ingênuos. Não sejam feitos de trouxa. Que é o que eu tento ensinar para vocês aqui todo dia. Todo dia aqui na Folha TV eu quero que vocês assistam a live e que vocês não sejam feitos de trouxa pelas notícias. Vocês têm que ler as coisas com inteligência. Vocês têm que ler as coisas com maturidade. Inclusive maturidade de quem trabalha com isso. Eu trabalho com isso, gente. Eu sei como as salsichas são feitas. E o Zema disse que vai ser candidato. O Zema quer ser vice também. O Zema quer ser vice. O Zema, o Ratinho. Tem uma penca aí. E voltando para a tática. A extrema-direita, existem brigas reais na família Bolsonaro. E tem muita tretinha que eles deixam vazar porque eles lucram em cima disso. Então eles estão criando um clima para a gente achar... mas eles estão desorganizados de fato, tá? Mas eles criam um clima pra gente achar, eles vão perder a eleição, e aí eles começam a traçar as estratégias deles. Achando que a gente acha que eles são idiotas. O Bolsonaro é um idiota. Mas a gente tem que tomar cuidado. Reinaldo falou ontem do Zema no programa da Band. Eu não assisto o programa do Reinaldo, tá, gente? Eu leio as colunas dele. Primordial. E geralmente os rios do Instagram. Mas legal o que ele falou. Legal, importantíssimo o que ele falou. Então,
É sobre isso, gente. É sobre a gente não ser ingênuo, não ser feito de trouxa. Não sejam feitos de trouxa. Por isso que a gente pede para vocês contribuírem aqui. Por isso que a gente pede para vocês ajudarem aqui na nossa missão, para a gente manter o nosso canal. Aliás, um orgulho imenso. O canal está com mais de 1 milhão de visualizações nesse mês de janeiro, que é considerado para o YouTube um mês fraco. E nós estamos fazendo muita visualização. Muita visualização. 1.300.000 visualizações. Orgulho imenso dessa comunidade que nos acompanha, que dá essa moral, que dá esse repertório. Que bom que nós estamos juntos, gente. Que bom que a gente está todo mundo unido aqui no mesmo propósito, fazendo esse trabalho lindo que a gente tem feito por aqui. Mas é importantíssimo que vocês pinguem superchats, façam seu Pix, façam a sua contribuição, que a gente precisa de todo o apoio de vocês para continuar fazendo esse trabalho necessário de letramento midiático. As mídias, elas fecham parcerias com regimes totalitários. As mídias fecham parcerias com fascistas. As mídias fecham parcerias com privatistas. Então vamos ficar atento e vamos fazer que nem a nossa querida Lainara, que mandou 10 de Pix no começo. Manda a contribuição, gente. Clica no cifrãozinho do seu lado direito aí embaixo, utiliza seu cartão de crédito ou cartão Google cadastrado e manda ver numa contribuição, porque é para vocês ficarem muito mais bem informados do que o Metrópolis da vida, tá, gente? Do que o Metrópolis da vida. Que daqui a pouco a gente vai passar eles, inclusive, em audiência. Então vamos para cima, gente. Vamos para cima. A Seu Mita falou em outros canais, nos trazem notícia do Metrópole, mas eu sei que é um portal do mercado. Não, não é um portal do mercado, é um site bolsonarista. É um site bolsonarista. Vocês sabem que além do Luiz Estevão, que é um político que foi preso e é dono do Metrópolis, eles têm como colunista e como chefe de redação em São Paulo um homem chamado Mário Sabino. Mário Sabino foi criador do site Antagonista, que provavelmente ia se tornar o maior site bolsonarista quando o governo Bolsonaro ascendeu. Ele rompeu com o Bolsonaro porque o Mário Sabino ficou fiel ao Sérgio Moro. O Mário Sabino é um bolsonarista, é um extremista de direita, desde a época que ele tinha cargo de editor na Veja. Então, a gente tem que ficar para cima disso. Renato tá assanhadinho com o Eduardo Leite? Não tô sabendo, não. Reinaldo, meu amigo liberal. Conversamos, inclusive. Falei para vocês aqui na Folha TV. Mas é isso, gente. A gente não pode ser ingênuo. Eu acho que o candidato é o Tarcísio. Eu vou ficar surpreso se ele não for. Eu vou ficar surpreso se ele não for, tá? Eu acho que tá tudo desenhadinho para que Tarcísio saia, de fato, como o nome, o homem da vez, e vai perder para o Lula. E vai perder para o Lula. É essa a situação. E muitos deles sabem que isso vai acontecer. O Eduardo tá humilhando o Tarcísio porque ele sabe que isso vai acontecer. Tarcísio vai sair com uma esperança branca da extrema-direita e vai ser derrotado. E não vai prosperar. E aí, talvez, e assim, gente, mas ele vai abandonar uma eleição, ganha em São Paulo? Vai, nem toda derrota é uma derrota. Tem muitas campanhas que são excelentes negócios. Tarcísio vai pensar nele nessa opção. O Leite seria uma boa opção. Pô, o Reinaldo aí cheirou cola, hein? Não tem opção boa, cara. O Reinaldo mesmo falou, a direita morreu. A direita morreu, cara. Talvez o Leite seja sensato, porque ele e o Aécio Neves tiveram notas interessantes sobre a questão da Venezuela, né? Da soberania, mas é um nome péssimo. É um nome péssimo. Eduardo Leite, todo mundo que foi responsável pelas enchentes do Rio Grande do Sul são fascistas também. São fascistas. São odiosamente fátios, sabe? Eu acho que não tem muita escapatória disso. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar, a raciocinar e a transformar em boas informações, tá, gente? A gente precisa ter o nosso campo unido para esse ano. Não será fácil, não será tranquilo. E eu preciso do reforço de vocês, tá, gente? Então,
Só para finalizar aqui o nosso editorial e dando os recados financeiros, faltam 2 membros e R$ 190 de superchats ou de Pix. Ou de Pix para folhademocrata@gmail.com, conta de Alessandra. Se for ajudar no Pix, diga o valor no chat, tá, gente? Mário Sabino é para vomitar. E eu repito, ele não é um colunista do Metrópolis, ele é diretor lá. Ele edita repórteres, o Mário. Então, não olhem a coluna dele só, que reaça trouxa, kkkk. Não. Mário Sabino é chefe da Andresa Matais lá, gente. Tá? Não é pouca coisa. E a redação do Metrópolis é gigantesca. A gente está falando de 300 jornalistas. É por isso que eles conseguem atualizar bastante o site deles. Tem muito dinheiro público ali. Lobby fortíssimo de Brasília. Esse é o Metrópolis. E por isso que eu digo para vocês, não é um site do mercado, é um site bolsonarista. É um site bolsonarista. Bolsonarista centrão, digamos assim. O que torna o tom dele menos panfletário do que a Revista Oeste, por exemplo. Que é financiada por bolsonaristas e pelo agro. Então é isso, gente. Eduardo Leite, uma esperança da... Cara, o Eduardo Leite precisa começar a administrar o estado dele para ser um nome cotado para qualquer coisa. Mas eu não concordo com todas as análises do Reinaldo, tá, gente? A gente repercute muito ele porque o Reinaldo é um cara grande no nosso campo. É mais por essa questão. Eu sou de esquerda. O Reinaldo não se define nem como esquerda, ele se define como um liberal. Nós temos divergências de pensamento e é isso. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!